E olha, senadores da CPI da pandemia seguem hoje na missão de dar consequência, de pedir aí, a pressionar as instituições a darem seguimento, continuidade ao relatório final da CPI, que pediu 80 indiciamentos, entre eles o do presidente Jair Bolsonaro. Larissa Alvarenga, hoje foi dia de quem recebeu o relatório? Olha só, Daniel, agora pela manhã os senadores levaram o relatório final ao Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal aqui do Distrito Federal. À tarde, o documento será entregue em mãos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. A Tainá Farfan está acompanhando essa agenda, da comissão e traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Tainá, boa tarde. Oi, Larissa. Boa tarde para você também, para quem está com a gente aqui no Live CNN. Pois é, uma agenda cheia nesse esforço dos senadores do grupo majoritário para tentar fazer com que esse relatório final não acabe sem consequências, depois desses 6 meses de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, hoje, às 4 horas da tarde, a gente tem uma agenda no Supremo Tribunal Federal com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, agenda com a cúpula da CPI da pandemia e outros membros do grupo majoritário. E, segundo informaram aí os senadores Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz, depois de uma agenda que a gente acompanhou hoje de manhã, nessa agenda no Supremo Tribunal Federal, eles querem, além de entregar esse relatório final, eles vão ainda conversar com o Fux sobre uma eventual análise aí de um crime contra o presidente Jair Bolsonaro que pode vir a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal e também sobre aquela ação subsidiária da pública que pode vir a ser usada pela CPI da pandemia, caso Augusto Aras, procurador-geral da República, se omita nessa análise do relatório final. Augusto Aras, que a gente lembra, é uma figura importantíssima nesse cenário. Ontem foi entregue o relatório final nas mãos dele, porque é ele o responsável por analisar os pedidos de indiciamento contra pessoas que têm foro privilegiado, como, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje a gente ainda acompanhou outras 2 agendas importantes aqui em Brasília, uma delas na Procuradoria do Distrito Federal. E por que é muito importante essa agenda? Porque é lá que vão ficar grande parte daqueles nomes, daquela lista de 80 nomes, como, por exemplo, Elcio Franco, Eduardo Pazuello e Roberto Dias. Outro ponto importante que foi comentado hoje foi sobre o Tribunal Penal Internacional. Isso porque Randolfo Rodrigues destacou que estão tentando uma audiência para janeiro ou fevereiro. E Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, também falou sobre esse assunto. Vamos ouvir um trecho. E em relação ao Tribunal Internacional, nós, o senador Renan, como relator, e a CPI como um todo, teve a contribuição de vários juristas e pessoas, inclusive especialistas em tribunais internacionais, que irão preparar, tem que fazer uma tradução juramentada, uma série de providências que temos que tomar. É lógico que será entregue isso no Tribunal Internacional, para que lá eles possam analisar o que nós apuramos na CPI. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, assim como também as pessoas acham que porque nós entregamos ontem, o Ministério Público, a PGR, já vai dar uma posição amanhã. Não vai.